Hoje eu vou compartilhar com você os 7 hábitos que me fizeram ser o primeiro colocado no curso de Forças Especiais. Mas calma, antes de você achar que isso daqui é um vídeo sobre vitória, deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Eu não entrei no curso de Forças Especiais querendo ser o primeiro colocado. Eu entrei lá querendo sobreviver, querendo chegar até o final. Eu queria vencer a mim mesmo, vencer o medo, vencer a dúvida, vencer aquela voz interna que dizia que eu não era bom o suficiente, lidar com todas aquelas incertezas que iriam se apresentar no meio daquele caminho. Só que no meio da dor, no meio da pressão absurda que tinha ali, do caos, da confusão, algumas decisões silenciosas mudaram tudo. Elas não foram decisões grandiosas, elas foram hábitos. Pequenas posturas e atitudes diárias que, repetidas várias vezes, começaram a moldar a minha mente e me tornaram a pessoa que eu era naquele momento. Eu não me tornei o primeiro colocado do curso de Forças Especiais do dia para a noite. A pessoa que eu era naquele momento foi um resultado. O resultado de anos de aperfeiçoamento, de autoconhecimento. E foi aí que eu entendi que o resultado sempre foi uma consequência. A vitória que você conquista é só o eco da mentalidade que você constrói. Então o que eu vou te mostrar aqui hoje não é uma fórmula mágica, não é uma frase bonitinha para você colar no seu espelho. É aquilo que eu desenvolvi e que eu apliquei na prática. E hoje, na sua vida, se você está em busca de mais força, de mais clareza e mais direção, talvez um desses hábitos ou todos possa virar a chave e fazer a diferença para a sua vida também. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Ernesto Reis, eu sou major, veterano das Forças Especiais Brasileiras. E esse aqui é o Pense como Forças Especiais. É um campo de treinamento mental inspirado na mentalidade daqueles que escolheram atuar nas sombras para trazer a luz num mundo com cada vez mais escuridão. Eu reuni pela primeira vez no Brasil um grupo de ex-integrantes das Forças Especiais para ajudar pessoas comuns a resgatar o que o mundo moderno mais tem roubado de nós: nosso foco, a nossa disciplina, a nossa resiliência, nosso controle emocional e a nossa clareza diante do caos que acontece todos os dias. Né? Tudo isso com um objetivo claro, que você assuma o comando da sua própria mente, para que nunca mais viva como refém, refém das suas emoções, refém do seu passado, refém do medo de ser quem você realmente é. E antes da gente continuar, eu quero te pedir um favor. Se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda demais a fortalecer o movimento que a gente está construindo aqui nessa rede social. E mostra para o algoritmo que esse conteúdo aqui merece alcançar mais pessoas. Se você quiser saber mais sobre o Pense como Forças Especiais, tem um QR Code aqui na tela e tem um link aqui na descrição desse vídeo também, tá? Então vamos lá. O primeiro hábito que me levou até o topo não foi acordar cedo, não foi tomar banho gelado, não foi ter disciplina militar, foi esse aqui: matar o personagem da vítima. Teve um momento que eu entendi: ninguém vai vir me salvar. E isso é uma boa notícia, uma ótima notícia. Quando eu percebi que tudo que eu sentia, raiva, frustração, estagnação, vinha da minha própria incapacidade de agir, eu entendi que nunca fui eu contra o mundo. Sempre fui eu contra as vozes internas que sempre tentaram me sabotar. Porque quando eu colocava a culpa nos outros, até dava um alívio momentâneo, mas a minha vida continuava travada. Eu apontava o dedo para o sistema, para a infância difícil que eu tive, para a falta de apoio, para o comandante injusto, mas lá no fundo eu sabia, o problema não era o que fizeram comigo, era como eu respondia àquilo. E a virada veio com essa ficha caindo. Enquanto eu culpava o mundo, eu estava preso ao mundo. No dia em que eu assumi a responsabilidade, parecia que a cela que me aprisionava se abriu. A mente parece que muda de estação. Sai do modo reclamação e entra no modo: o que eu posso fazer com isso agora? Você para de pedir permissão. E aí você começa a escrever as suas próprias ordens. Assumir responsabilidade não é se culpar por tudo. É recuperar o poder. É parar de desperdiçar energia apontando os defeitos dos outros e começar a lapidar o único elemento da equação que pode te libertar de verdade: você mesmo. E foi isso que
E foi isso que me deu força quando tudo ao meu redor parecia desmoronar. Eu não ficava esperando condições ideais. Eu fazia o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. E esse hábito não vai te dar aplauso, não vai te dar reconhecimento, não vai te dar tapinha nas costas, mas vai te dar o que importa: progresso real. Meninos apontam um culpado, homens e mulheres de verdade assumem a responsabilidade e resolvem. O segundo hábito que fez a diferença para mim foi esse aqui: agir antes mesmo de estar pronto. Porque a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Quando eu terminei o curso de comandos, eu fui para o batalhão de ações de comandos e eu só tive a oportunidade de fazer o curso de forças especiais 3 anos depois. Segundo o meu comandante da época, era porque eu era muito essencial, muito especial na função que eu estava exercendo. Mas de certa forma, aquilo ali me consolou, porque eu não achava que eu estava pronto para ir para o curso de forças especiais. Mas 3 anos depois, quando eu fui mandado para o curso, você acha que eu me sentia pronto? Não, porque a gente nunca se sente pronto, né? A vida não vai parar de te testar só porque você quer se preparar mais um pouquinho. Antes de eu ser bom em qualquer coisa, eu fui muito ruim. E antes de ser ruim, eu precisei ter coragem para parecer ridículo tentando fazer alguma coisa. Coragem de começar, mesmo ouvindo as pessoas dizendo: você não vai conseguir, isso daqui não é para você. E eu podia ter acreditado, eu podia ter me convencido de que a minha vida era mais difícil que a dos outros, que todo mundo tinha mais talento que eu, mais apoio, mais sorte. Mas ao invés disso, eu escolhi sair do modo vítima e entrar no modo execução. Porque quem espera confiança para agir, nunca age. Eu aprendi que o único jeito de construir confiança é através da ação. E ela nasce quando você faz o que diz que você faria, quando você se apresenta, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo falhando. Você começa sendo péssimo, depois você fica ruim, depois você para de passar vergonha, depois você começa a ficar bom naquilo e depois você vira referência. E aí então começa a dizer que você teve sorte. Mas você não pode pular o meio desse caminho. Você tem que atravessar o vale da morte, da dúvida. Tem uma frase muito comum entre os comandos e forças especiais que diz assim: chegaremos ao final, mas antes passaremos pelo inferno. Tem que permanecer no jogo tempo suficiente até você ter sorte. Sabe aquela frase? Pronto, mira, fogo. Esquece. A real é pronto, fogo, mira. No negócio que eu estou construindo agora, na minha vida, nas forças especiais, a gente sempre aprendia fazendo. A gente improvisava, ajustava, errava, corrigia, mas a gente estava sempre em movimento. Você quer um segredo para crescer? Começa bagunçado. Fala antes de se sentir pronto. Lança antes de estar perfeito. Grava antes de ter todas as respostas. Porque no final não é a perfeição que vai mudar a sua vida. É a ação contínua. E esse hábito pode parecer simples, mas ele separa aqueles que só observam daqueles que constroem. O terceiro hábito que me levou até o topo foi aprender a confiar na minha intuição. Foi confiar no sussurro mais do que no grito. Porque o medo grita, né? Ele grita para te convencer a parar, a se esconder, a seguir o caminho mais seguro. Mas a intuição, ela sussurra. Ela não faz escândalo, ela não faz força para abrir a porta, não tenta te manipular. Ela só fala uma vez e confia que você vai escutar. Só que a maioria de nós foi treinado para ignorar esse sussurro, né? Para seguir o plano que agrada os outros, que agrada todo mundo, para esperar a permissão da lógica. E aí você passa a vida tomando decisões com medo de errar, quando na verdade você deveria estar tomando decisões com coragem para você viver. A verdade é que a sua intuição é a parte mais sábia de você, mas para escutar ela, você precisa fazer algo que o mundo moderno não permite: ficar em silêncio, sem barulho, sem distração, sem enrolar a tela com uma anestesia. Porque quando você silencia o mundo, você finalmente consegue ouvir o que sempre esteve aí dentro. Teve uma vez que eu ouvi esse sussurro lá no curso de forças especiais. E mesmo sem fazer o menor sentido, eu obedeci. Foi quando eu decidi pedir para o piloto de um helicóptero levar o meu destacamento para a parte norte de um rio
e não para a parte sul do rio. O voo ia ser à noite, e para um helicóptero militar fazer um pouso noturno em um exercício, fora de uma missão real, a tripulação precisa fazer o reconhecimento do local durante o dia, porque pode ter ali linha de alta tensão, ou algum tipo de obstáculo que pode ser perigoso e pode derrubar aquela aeronave, aquele helicóptero. Só que eu tive uma conversa com o piloto do helicóptero e consegui convencer ele a fazer um pouso em um local não reconhecido. Eu sabia que era arriscado, mas eu também sentia que se a gente fosse largado ao sul do rio, a gente não iria conseguir atravessar, não iríamos cumprir a missão. Todo mundo seria desligado e todo mundo ia ser mandado embora para casa. Então eu decidi correr o risco do pouso noturno. E eu estava certo. O inimigo estava fazendo um bloqueio na única ponte que existia no rio, e o rio não dava para ser atravessado a pé. Alguns alunos falaram que eu estava ficando louco, mas algo dentro de mim dizia, vai. Não era lógico, não era garantido, mas era o que eu sentia. E a minha intuição salvou a vida do meu destacamento, em missão real, diversas vezes. Uma decisão parecida com essa que eu estou falando. Não fazia muito sentido para a lógica comum, mas fazia sentido aqui dentro. E hoje, olhando para trás, eu sei que aqueles sussurros salvaram a minha vida e do meu destacamento. Então lembra disso. A intuição não dá respostas prontas. Ela mostra direções. Mas para seguir por essa direção, você vai ter que abrir mão do controle. Você vai ter que caminhar sem ter um mapa na sua mão. Você vai ter que confiar que o caminho vai se revelar quando você começar a dar um passo de cada vez. Confia no sussurro. Mesmo quando o medo gritar, principalmente quando o medo gritar. O quarto hábito que me levou ao topo foi aceitar que eu não sou perfeito. Vamos falar a real. Perfeccionismo não é excelência. É medo fantasiado de produtividade. É o medo de falhar, o medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente, disfarçado de só mais um ajuste. Eu sei o quanto isso parece nobre, parece virtude, né? Mas na prática é uma prisão. Porque enquanto você espera ficar perfeito, você não começa. Enquanto você ajusta os detalhes, a oportunidade passa. Enquanto você escreve a legenda ideal, ninguém leu a verdade que você tinha. Eu digo isso porque eu já estive aí. Quantas vezes eu travei, quantas vezes eu regravei, quantas vezes eu esperei estar pronto para descobrir que eu nunca estaria. E aí eu entendi. Feito é melhor que o perfeito, porque o feito transforma, perfeito paralisa. A meta não é ser impecável, a meta é avançar. Sabe o que separa as pessoas que vencem? Não é talento, não é estética, é a coragem de começar feio. Porque quem começa feio, um dia fica bom. Mas quem espera ficar bom para começar, nunca sai do lugar. Perfeccionismo é como se fosse uma corrente de ouro. Ela é bonita, mas no final das contas é só uma corrente de ouro. Soltar essa corrente para trás foi um dos maiores atos de liberdade que eu já fiz. Hoje eu olho para trás e eu agradeço por tudo que eu fiz, mesmo sem estar pronto. Na minha vida aqui nas redes sociais, por exemplo, foram vídeos ruins, textos tortos, ideias cruas. Tudo isso me levou para onde eu estou hoje. Então anota isso aí. A perfeição não aproxima ninguém de você. É a sua humanidade que gera conexão. É a sua imperfeição. Enquanto você se esconde atrás de uma versão ideal, que talvez nunca exista, ninguém conhece o que você carrega de mais valioso. A sua verdade. Agora o hábito número 5. Me colocar como prioridade. Durante muito tempo eu tive uma visão distorcida sobre o que é servir. Eu achava que servir era fazer tudo o que fosse preciso para ser aceito. Assumir o peso dos outros, agradar e evitar conflito, provar o meu valor através do sacrifício. E cara, isso parecia certo, parecia nobre, mas no fundo era medo. Medo de não ser visto, medo de decepcionar, medo de dizer não e ser descartado depois. Por isso eu dizia sim para tudo, eu pegava os piores horários, assumia responsabilidades que nem eram minhas. Eu carregava a equipe nas costas, na maioria das vezes, e no fim eu ficava exausto, vazio, mas achando que isso era força. Mas um dia eu precisei encarar a verdade desconfortável. Aquilo não era força, era fuga. Era um padrão de autoabandono disfarçado de generosidade. E quanto mais eu me colocava em último lugar, mais eu alimentava a ideia de que o meu valor vinha do quanto eu me doava. Quantas vezes você já fez isso?
Você se doou até você se esgotar, esperou reconhecimento que nunca veio, assumiu culpas que nunca foram suas, sustentou relações onde só você entregava. O problema não é dar demais, é dar esperando algo em troca, é dar com medo de não ser amado, acreditar que você só vai ser respeitado se você aguentar tudo, que você só merece carinho se você estiver se sacrificando. Mas olha só, isso não é generosidade, isso é condicionamento, é uma armadilha, porque um soldado ferido não consegue resgatar ninguém. Foi nas forças especiais que eu comecei a aprender. A verdadeira força não nasce do excesso, nasce da integridade, de você estar inteiro, firme, centrado, e só quando você se cuida que tem algo real para oferecer. No curso de forças especiais a gente passava dias sem dormir planejando as operações. Não tinha como eu planejar tudo sozinho, porque todo mundo ali entrava no mesmo modo de sobrevivência. A gente precisava da ajuda de todo mundo, de toda a equipe, para poder chegar até o final. Não existia um salvador da pátria. Se eu ainda tivesse aquela síndrome da pessoa boazinha, eu só ia conseguir ficar mais frustrado e mais sobrecarregado. Então hoje eu quero te propor um exercício simples para você aplicar agora. Pega um papel e divide em 2 colunas. Na primeira, coloca 3 coisas que você fez pelos outros essa semana. Na segunda coluna, 3 coisas que você fez por você. Agora compara. Se essa balança estiver desequilibrada, talvez você não esteja sendo generoso. Talvez você só esteja esquecendo de si mesmo. E depois, se pergunta com sinceridade: o que eu acredito que eu mereço? Qual parte minha eu tenho entregado demais? O que eu gostaria de receber dos outros, mas que eu nunca ofereço a mim mesmo? Por fim, faz algo concreto ainda hoje. Diga não, descanse, peça ajuda, se priorize. Servir é o objetivo da vida, mas não pode custar a sua vida, a sua paz e muito menos a sua verdade. E o 6º hábito que me fez chegar lá, na verdade também é o lema das forças especiais: ser mais do que parecer. A gente vive numa época em que tudo parece girar em torno da aparência. Parecer forte, parecer confiante, parecer bem-sucedido. Só que tem um problema nisso. Quando você passa tempo demais tentando parecer alguma coisa, chega uma hora que você esquece como é ser. Eu falo isso porque eu já vi isso acontecer muitas vezes. Nas forças especiais, por exemplo, é comum você receber indicações de leitura sobre influência, sobre persuasão, linguagem corporal, livros como aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esses livros são quase obrigatórios. E sim, esses livros têm valor. Mas desde aquela época, algo dentro de mim já dizia: cuidado para não virar uma caricatura. Porque quando a gente tenta ajustar cada gesto, cada palavra, cada expressão para agradar ou para conquistar alguém, a gente corre o risco de se desconectar da nossa verdadeira essência. Eu via operadores que se tornavam personagens. Gente que se especializava tanto em parecer que se perdia de quem realmente ele era. E o mais curioso é que para quem estava de fora, isso era visível, estava na cara, mas para eles não. Pareciam fortes, pareciam confiantes, pareciam líderes, mas era tudo uma performance, uma máscara. Tudo era um grande teatro. E tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu nunca mais esqueci. Aquilo que você é ecoa com tanta força em meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você diz. Foi aí que eu decidi que a autenticidade seria um princípio inegociável para mim. Dominar as técnicas? Ótimo. Estudar a persuasão? Maravilha. Mas no fim, o que conecta pessoas de verdade é humanidade, é imperfeição, é presença, coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você é. Tem gente que fala bonito sobre disciplina, mas não consegue nem levantar na hora que o despertador toca. Tem gente que ensina sobre liderança, mas não consegue nem praticar aquilo que fala. Não é exemplo nem para si mesmo. Tem gente que prega autenticidade colocando um filtro em cada palavra que sai da boca. E tudo isso afasta, porque ninguém quer seguir um personagem. As pessoas querem verdade. Então hoje eu tenho uma convicção. Se for para ser ouvido, que seja com integridade. Se for para inspirar alguém, que seja com a vida, não com encenação.
Se for para influenciar, que seja pela presença, não pela aparência. Porque no final, tudo que você construir em cima de parecer vai desmoronar na primeira crise, mas aquilo que você construiu sendo algo permanece. Então pareça quando precisar, mas seja o tempo inteiro. E agora, antes da gente passar para a última parte, para o hábito 7, se esse conteúdo aqui está fazendo sentido para você, curte o vídeo, compartilha com alguém, com um amigo que precisa ouvir isso. Se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais, porque mostra para a rede social que tem gente interessada em conteúdo com mais profundidade, que vai além da superfície, além do raso. Então esse conteúdo aqui ele é sugerido para mais pessoas nessa rede. E o segundo convite mais direto, se você quer se aprofundar nesse tipo de conteúdo, você quer ir além do conteúdo gratuito que eu compartilho aqui e construir uma mentalidade forte de verdade, o Pense como Forças Especiais foi feito para você. Lá dentro, a gente compartilha ferramentas práticas de disciplina, clareza de propósito, controle emocional, foco, coragem, tudo baseado numa vivência real de ex-integrantes das Forças Especiais Brasileiras. O PCFE é um campo de treinamento mental para quem cansou de dar desculpas para si mesmo e quer virar o protagonista da própria vida. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link da descrição aqui desse vídeo. Vai ser uma honra ter você com a gente no destacamento PCFE. Agora vamos para o 7º hábito que me levou até o topo. Ser grato. No curso de Forças Especiais, no meio de todo aquele caos, daquela incerteza e da pressão, teve um momento em que eu me vi exausto. Exausto físico e emocionalmente. E aí teve uma pergunta que me atravessou. Mas eu não escolhi estar aqui? Aquele sofrimento era parte da jornada para alcançar algo que eu mesmo decidi. Eu estava escalando a montanha que eu mesmo escolhi subir. E perceber isso mudou tudo. Porque ser grato por estar onde você escolheu estar, mesmo que esteja doendo muito, faz toda a diferença no jeito como você enfrenta aquele desafio. Foi nesse momento que eu entendi. Gratidão não é sobre conforto, é sobre consciência. Muita gente diz, eu sou grato porque reconhece racionalmente aquilo que tem. Mas saber pelo que você é grato não é o mesmo do que sentir a gratidão. Saber é cognitivo, sentir é emocional, é um estado do corpo, não só da mente. E isso exige treino. Você precisa treinar a gratidão. Você pode praticar força, foco, disciplina, mas você também pode praticar a gratidão como se fosse um músculo. E para isso, aqui vai um exercício prático. Escolhe uma coisa na sua vida hoje, uma só. Pode ser a sua casa, a sua saúde, alguém que você ama. Agora imagina, como seria acordar amanhã sem isso na sua vida? Se você mergulhar de verdade nessa ideia, o sentimento vai vir. E quando vier, não bloqueia, sente, deixa atravessar. Porque esse é o tipo de treino que te blinda emocionalmente, que muda o jeito como você lida com a sua vida, que regula o seu corpo, acalma o seu sistema nervoso e te lembra que mesmo nas tempestades, tem coisas pelas quais vale a pena ser grato. A gratidão não é um pensamento positivo, é um treino de presença no aqui e no agora. E às vezes é tudo que você precisa para você continuar subindo a sua própria montanha. Esses foram os 7 hábitos que me fizeram ser o primeiro colocado no curso de Forças Especiais. Nenhum deles é complexo, nenhum deles exige talento, mas todos eles exigem coragem. Coragem para assumir responsabilidade, coragem para errar, para continuar e para se tornar alguém que não precisa de aplauso para saber que está no caminho certo. Você pode não estar vestindo um uniforme agora, mas a vida vai te colocar em testes. Vai te forçar a decidir quem você é, quando ninguém está vendo. E são esses hábitos que constroem esse tipo de força. A força que não grita, que não se exibe, mas que muda tudo. Então eu te pergunto, qual desses hábitos mais faz sentido para você hoje? Qual deles você vai começar a partir de agora? Pense como Forças Especiais.